reafirmar, ratificar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento ao seu trabalho. Quando eu apresentei esse requerimento para que a senhora viesse até essa CPMI, era para que preliminarmente pudesse receber todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, toda a nossa homenagem e toda e qualquer promoção ou honraria que venha receber não será nada perto do respeito que não só eu, mas esse parlamento e o povo brasileiro tem pela senhora e pelas Forças Armadas. A senhora representa aquilo que as Forças Armadas têm de bom: a coragem, a sensibilidade, a eficiência com que desenvolve todas as suas atividades. Por isso, quero, em primeiro lugar, lhe agradecer em nome do povo brasileiro. Eu não tenho dúvidas que os seus pais, a sua família, os seus filhos, todos aqueles que fazem parte do seu convívio mais próximo têm muito orgulho de tê-la por perto. Parabéns, aqui todo o meu carinho, meu respeito, minha gratidão. Obrigada. Quero aproveitar também para dizer qual foi o meu segundo objetivo com esse requerimento. A gente assiste imagens, entrevistas, séries, relatos, documentários, tentando retratar aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Existem teses absurdas, existem teses que tentam trazer aquilo que ali foi praticado, mas ninguém tem a propriedade para poder aqui descrever o que de fato aconteceu. Eu gostaria de ouvir o que a Cabo Marcela testemunhou naquele momento. Não apenas como uma soldado, mas enquanto uma mulher, enquanto uma pessoa que no exercício das suas atividades profissionais viu coisas esperadas e coisas até então inacreditáveis. Por isso eu queria lhe perguntar, o que foi que você viu que mais lhe chamou a atenção no dia 8 de janeiro? Claro. No dia 8, realmente, o que nos chamou muito a atenção, de fato, foi a violência que foi imposta contra os policiais. Né? Era claro, era nítida a intenção, principalmente em relação a nós, a tropa que estava ali diante deles, que era a linha de frente do momento, de que eles estavam dispostos realmente a tudo, inclusive de atentar contra a nossa vida, como foi feito. Quando a senhora aqui traz todo o seu histórico de treinamento, o seu currículo, a senhora pode não ter participado de nenhuma outra manifestação. Foi a primeira manifestação que a senhora participou. Explanada naquele, digamos, nessa proporção de violência, sim. Mas tiveram outras manifestações? Sim, eu estive presente no 7 de setembro. Em comparação com a do 7 de setembro, com a do dia 8 de janeiro, a violência daqueles que ali estavam foi o que mais lhe chamou a atenção? Com certeza. Não foi nem o quantitativo, foi a violência. Foi a violência. Violência. Ali a senhora pôde perceber a presença de crianças, de recém-nascidos, de idosos? O senhor se refere ao dia 8? Ao dia 8, os manifestantes que lá estavam? Não. Não viu crianças? Inicialmente, quem estava, digamos, na linha de frente dos manifestantes não haviam crianças. E aquele ódio com que eles se manifestavam, na sua conclusão, enquanto testemunha, a senhora percebe que eram manifestantes ou terroristas que tinham como objetivo atentar contra o patrimônio público, contra a democracia? Não, naquele sentido, eles já não eram mais manifestantes, eles já eram vândalos. Ultrapassaram um limite. Sim. E por qual razão a conclusão de que eram vândalos? O que eles fizeram para a configuração da palavra vândalo? Pelo nível de violência, né, e por tudo que se deu, né, por tudo que ocorreu. Senhor presidente, aqui cai por terra a tese de que ali tinham idosos, crianças, que num domingo saíram das suas casas, das suas cidades, para tentar de algum modo manifestar pacificamente. O que a gente percebe pelo relato da Cabo Marcelo, que lá estava enfrentando esses vândalos, esses terroristas, é que de fato foi uma atuação orquestrada contra a nossa democracia, contra o patrimônio público, e por isso que deve responder com todo rigor que a lei prevê. Eu aproveito essa oportunidade, Cabo Marcela, e lhe faço outro questionamento em relação ao pós-dia 8 de janeiro. Quando a senhora observa as imagens, aquelas imagens sobre o dia 8, olhando de fora, você que lá estava e após
consegue observar aquelas imagens da cobertura. Qual a sensação que você tem? Você percebe que ali houve uma atuação orquestrada, estratégica, planejada, ou foi algo assodado no impulso? Qual é a conclusão que a senhora chega? Então, eu tenho condição de responder ao senhor sobre a minha atuação, né? Como eu disse anteriormente, os poucos que estavam ali à frente, que estavam realmente tentando fazer com que os outros manifestantes avançassem, né, eles estavam organizados, sim, os poucos que estavam à frente. E voltando à questão anterior, haviam idosos, mas um pouco atrás. Haviam sim idosos, haviam crianças, mas não na linha de frente. Quem estava em embate com a polícia militar não tinham realmente idosos, mas na manifestação possuía sim. Tanto que nós fizemos um patrulhamento de reconhecimento antes de solicitarmos o reposicionamento da tropa de choque. Em termos de quantitativo, tecnicamente falando, eu sei que existe uma hierarquia, mas o seu parecer entre aquele contingente que lá estava e que deveria estar, há uma diferença? Se a senhora pudesse decidir sobre o que seria feito para evitar os atos do dia 8 de janeiro, o que faria diferente? Eu posso falar para o senhor em relação à minha tropa. Claro. Né? A minha tropa estava, sim, em uma formação perfeita. Nós éramos 20 policiais e uma tropa ideal de 24 policiais. A minha tropa estava em uma formação perfeita. É verdade que tentaram tomar a sua arma? Sim, tentaram. A senhora pode trazer mais detalhes sobre este momento? Sim, esse momento foi logo após ter sido empurrada do alto da cúpula, momento em que eu estava tentando retornar para a tropa de choque. Foi o momento que eu fui agredida novamente, que eles me agrediam, eu estava no chão, que eles me chutavam. Enquanto alguns me chutavam, me agrediam com barras de ferro, com barras de madeira, outro tentava tomar a minha arma. Momento esse que, inclusive, foi onde eu fui atingida com a barra de ferro na cabeça. Quando eles perceberam que eu ainda me mantinha ali no embate, no combate, né, eles começaram a tentar arrancar meu capacete. Tanto que meu rosto ficou machucado, porque o capacete ele tem um clipe, que é de segurança, né, para que ele fique bem posto na cabeça. Eles tentavam arrancar, machucou. Nesse Tanto momento, que eles conseguiram arrancar. Nesse momento você estava só, e quantos manifestantes, quantos vândalos? Eu acho que em torno de 6. 6 estavam me agredindo, em torno de 6. Homens, mulheres, idosos, quem? Homens. Somente homens? Homens. Em idade adulta? Sim, são adultos. A senhora em algum momento pediu para pararem? Sim, a gente dava palavras de ordem, de se afastem o tempo inteiro. E quando isso aconteceu, o que passou pela sua cabeça? Em algum momento pensou que... Naquele momento, se não fosse, evidentemente, Deus permitisse, os meus colegas de trabalho, certamente eu não estaria aqui. Esse tipo de relato, Cabo Marcela, que eu gostaria muito que ele pudesse ganhar a repercussão de toda a mídia, de toda a imprensa, das redes sociais, porque isso vai muito além da direita, da esquerda. Isso é muito maior do que questão ideológica, é questão humanitária. Eu posso não concordar com que algum deputado aqui venha falar, algum senador, mas eu tenho que respeitar o direito dele se manifestar. A partir do momento que ultrapassa o limite do razoável, daquilo que é justo, daquilo que é digno, não tem como tipificar como manifestação livre e pacífica. São criminosos, são terroristas. Quem ainda duvida, quem ainda tenta discordar daquilo que agora nós estamos comprovando com o seu relato, Cabo Marcelo, eu peço que faça uma reflexão. E se fosse a sua filha? E se fosse a sua mãe? E se fosse a sua esposa? E se fosse você, exercendo a sua atividade, que você, claro, é remunerado para desenvolver, mas você não pode, pelo simples fato de ser pago e de fazer o juramento de exercer a sua atividade para proteger o direito do outro, de sofrer um atentado àquilo que você tem de mais puro e valioso, que é a sua vida. Por isso, Cabo Marcela, nesses 40 segundos que me restam, eu só tenho a lhe agradecer. E agradecer a Deus pela sua vida, agradecer todos os policiais militares que lá estavam, fazendo de tudo para proteger a nossa democracia e a nossa soberania. Parabéns. Talvez esse seja o meu maior papel nessa CPMI. Estou investigando, estou lendo. Final de semana eu li por volta de 3.000 páginas de tudo que já está chegando na CPMI. Final de semana eu li por volta de 3.000 páginas. Final de semana eu li por volta de 3.000 páginas.
essa forma que você foi agredida, não há dúvida nenhuma que sem um capacete você não estaria aqui hoje conversando Não, conosco. inclusive, quando eu estava no chão, sendo agredida com barras de ferro, com chutes, socos, eles tentavam retirar a minha arma. Eles estavam tentando retirar a minha arma. Então, com um braço eu fazia a defesa do meu rosto e com o outro braço eu fazia a retenção do meu armamento. Marcela, tinha quantas mulheres no teu grupo? No meu grupo nós éramos duas. Duas outra perfeitas. foi... Ela foi também, ela sofreu, tomou uma pedrada. Inclusive, ela tomou a pedrada, não conseguiu permanecer na linha, mas permaneceu na atuação, na contenção, até o final também. Depois que você foi agredida, você permaneceu no local por quanto tempo ainda? Eu fiquei até 1h da manhã. Você passou todo o restante do dia? Todo. Nós noite? ficamos... Eu atuei do início ao fim, até que o Congresso fosse retomado novamente. Você falou no início que no seu período todo, como militar, como policial, você nunca viu, na verdade, uma manifestação tão agressiva. Não, dessa forma não. Já tenho experiência em outras atuações de reintegração de posse, costuma também ser bem violenta. Naquela proporção, jamais. Jamais. Pelos armamentos que eles tinham em mão, pelos instrumentos que eles tinham em mão, ou pela quantidade de pessoas, pelo ajuntamento de pessoas, você pode assim destacar o que é que você poderia diferenciar desses manifestantes? A violência. Não tinham medo de partir para cima de vocês? Eles, na verdade, eles se valeram de materiais do que estava ali à disposição deles, né? Eles usavam as estacas das bandeiras para nos atacar. Os gradis que foram arrancados, os gradis de ferro, eles lançavam também contra a tropa de choque. Pedra portuguesa ali da Praça dos Três Poderes, eles se utilizavam também, além dos coquetéis Molotov. Passou, enfrentou e até mesmo o risco de morte que enfrentou. Quero hoje dizer que estou contemplado, senhor presidente, senadora relatora Elisiane, com perguntas e respostas dadas até agora. Mas eu queria então colocar uma tese para a gente. A agressividade que a Marcela recebeu, o ódio que ela recebeu, a violência que ela recebeu, a depredação do patrimônio público, o risco de morte para algumas pessoas, tudo isso não foi aleatório, circunstancial ou ocasional. Eu quero defender uma tese que o ódio é o motor da extrema-direita, é funcional para a extrema-direita, é lucrativo para a extrema-direita e é o objetivo da extrema-direita. Para que pessoas cheguem nessa situação, vou abrir aspas aqui para algo que a Cabo Marcela disse, dispostas a tudo. Pessoas que estavam ali dispostas a tudo. Como esse afeto é mobilizado? Como essas pessoas chegam nesse alto grau de irracionalidade e violência? Então eu quero chamar a atenção para uma linha de investigação fundamental desta CPMI, que são as milícias digitais e o gabinete do ódio. Essa violência é intencionalmente provocada e construída. A denúncia, senhor presidente, sobre o gabinete do ódio começa com ex-aliados do presidente Bolsonaro, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Heitor Freire e Gustavo Bebiano. E a existência desse gabinete do ódio, que estimula esse tipo de comportamento agressivo e violento, que colocou a sua vida em risco, o gabinete do ódio também foi alvo de análise da CPMI das fake news. Porque uma coisa é o ódio generalizado e espontâneo. Isso é perigoso. O que eu estou chamando a atenção para uma outra coisa. É o ódio organizado numa estrutura dentro do Estado e ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as denúncias, o gabinete do ódio tinha núcleo operacional, assessores de deputados federais e estaduais, núcleo distribuidor, sites e blogs e núcleo econômico, proeminentes empresários. O Facebook, numa investigação interna em 2020, derrubou perfis bolsonaristas.
E o relatório do Facebook, senhor presidente, diz: uma vez eleito o presidente Jair Bolsonaro, muitos desses canais integrantes do gabinete do ódio passaram a atacar as instituições brasileiras, especialmente o Congresso Nacional, o STF e alguns dos seus membros. Esse é um relatório do Facebook, falando sobre um gabinete do ódio dentro da estrutura da presidência da República, o ex-presidente. E o objetivo, tudo a ver com o resultado final, dia 8 de janeiro. Ataque ao Congresso Nacional, ataque ao STF e aos seus membros. Mas não só relatório do Facebook, não só CPMI das fake news. Tem inquérito no STF, 4781. Que busca verificar a existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais com o intuito de levar e expor a perigo de lesão à independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito. Portanto, o gabinete do ódio não é ódio espontâneo nas redes, o que é problemático. É um grupo organizado dentro da estrutura da ex-presidência. Mas agora, caminhando para o final, o inquérito 4828 do STF diz o seguinte, agora eu vou ser mais objetivo, porque acredito, senadora, que essa tem que ser uma linha presente em seu relatório, vou defender essa tese. Esse ódio foi ele foi construído intencionalmente. 3 assessores da família Bolsonaro estavam fomentando páginas disseminadoras de fake news e ataques contra o Estado Democrático de Direito. Fernando Nascimento Pessoa, assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro, está no inquérito, permanece contratado até hoje. Carlos Eduardo Guimarães, assessor parlamentar do deputado federal Eduardo Bolsonaro, permanece contratado até hoje. E Tércio Arnaud Tomás, assessor especial do ex-presidente Bolsonaro, que é indicado como um dos grandes operadores do gabinete do ódio. Mas olha que curioso, Bolsonaro perde a eleição e ele foi recontratado por Bolsonaro, assessora Bolsonaro, hoje contratado e pago pelo partido de Bolsonaro, o PL. 3 nomes que constam no inquérito do STF, que seriam articuladores de uma rede de desinformação, ataques ao Estado Democrático de Direito e incitação à violência e ao ódio. 3 pessoas ligadas diretamente à família Bolsonaro. Eu não consigo dissociar a violência que colocou a sua vida em risco de uma rede intencionalmente feita para produzir esse afeto, essa raiva, essa agressividade, esse ódio e essa violência. Consta no inquérito, e essa talvez seja a parte mais grave, senadora, que eles acessavam essas páginas de desinformação, fake news, ataque a opositores e ataque à democracia, acessavam essas páginas, senhor presidente, em horário de trabalho, utilizando a internet da presidência, do Senado e da Câmara. Eu vou repetir isso. Ex-assessores, assessores atualmente, ligados à família Bolsonaro, indicados como membros integrantes do gabinete do ódio, utilizando servidores do Palácio do Planalto, da Câmara e do Senado para estimular de forma intencional e generalizada desinformação. Sabe qual é o resultado disso? Lá na ponta, pessoas dispostas a tudo. Elas receberam informação em algum lugar. Elas foram estimuladas em algum lugar. O seu afeto de agressividade e ódio foi mobilizado em algum lugar. Só que esse lugar estava dentro da estrutura do Estado. Esse lugar estava ligado à família do ex-presidente. Nesse lugar tem pessoas que hoje assessoram deputados que estão aqui como membros da CPMI. Eu vou agora citar, para concluir, o relatório da Atlantic Council. Olha, eu citei inquérito do STF, eu citei relatório da CPMI das fake news, eu relatei relatório interno, eu citei relatório interno do Facebook, ou seja, não é, alguém poderia dizer, fala ideologizada de um
parlamentar de esquerda. Eu estou aqui dando as fontes. Agora, relatório, Jandira, da Atlantic Council, que fez uma consultoria para o Facebook. Eu vou terminar esses 2 últimos minutos abrindo aspas para o que diz o relatório desta consultoria, que prestou um trabalho para o Facebook. Vamos lá, abre aspas. Operações executadas por um governo para atingir seus próprios cidadãos. Isso pode ser particularmente preocupante quando combinam técnicas enganosas com o poder de um Estado. Quem está dizendo isso é uma consultoria que prestou serviço ao Facebook, dizendo o seguinte: tem operações executadas por um governo para atingir seus cidadãos. Isso pode ser mais preocupante ainda, porque além de técnicas enganosas, disseminar fake news. Isso estava sendo operado pelo poder de um Estado. Então não é o caso de um indivíduo isoladamente, espontaneamente, na sua casa, um dia ele acorda com ódio e pensa: vou espalhar fake news, vou espalhar notícias contra a democracia, vou chamar para um ato de tomada de poder em Brasília. Isso é uma coisa que é grave. Mas não é um indivíduo isolado espalhando fake news e ódio. Ao que tudo indica, isso partia, senhor presidente, do núcleo dirigente vinculado diretamente ao ex-presidente Bolsonaro. E pessoas citadas aqui pelo inquérito são assessoras até hoje de 2 filhos do ex-presidente e do próprio ex-presidente. 8 de janeiro não se explica aleatoriamente. Vou abrir aspas para Cabo Marcela. Pessoas dispostas a tudo. Irracionalidade, agressividade, violência e ódio. Isso foi intencionalmente fabricado e tem a ver com milícia digital e gabinete do ódio. E no meu entendimento, essa CPMI também precisa, na sua reta final, indicar e responsabilizar quem estimulou essas pessoas para que lá na ponta Cabo Marcela corresse risco. É o foco, vocês estão se desesperando, vocês estão chegando na reta final da CPI desesperados. Esse é o problema de vocês. Aí vocês estão desesperados, o cerco está fechando, aí vocês criam um cenário para tergiversar. Vai aceitar o desafio? Mudar o foco da CPI, mas a gente não vai mudar, não. A CPI está firme, o relatório a relatora está falando. E nós apresentaremos um relatório conclusivo. Então, é absolutamente compreensível diante do desespero dos bolsonaristas. Com a palavra, o último orador inscrito, que é o deputado Rogério Corrêa, pela liderança do governo. Obrigado, presidente. Daqui a pouco virá a gritaria. Espere que a gritaria virá. Já começou. É porque é assim. O desespero é tão grande que é preciso tentar fazer com que a CPMI não seja concluída. Então, a gritaria já foi o método feito aqui várias vezes. Agora, o método é da mentira e de desviar, evidentemente, os assuntos. Acham que a gente é bobo ou otário. Não. Esse grupo criminoso do Ceará, que nunca foi visto pela ABIN em lugar nenhum, eles querem trazer aqui. Por quê? Seria uma forma de evitar com que Mauro Cid, este sim, que está delatando e fazendo a delação premiada, fale realmente o que está acontecendo. E Mauro Cid está falando. E ele já disse que generais virão, que eram bolsonaristas, e o próprio Jair Bolsonaro estará delatado por Mauro Cid. É claro que o desespero é imenso, porque não vai ter outra solução nessa CPMI a não ser indiciarmos Jair Bolsonaro como o articulador desse processo golpista que existiu no Brasil e que atacou e quase matou a Cabo Marcela. Então agora querem arrumar uma facção criminosa. Como muitos deles são ligados a milícias, é possível que eles tenham esse contato, porque nós não temos o menor contato e não vamos convidar milicianos e muito menos vamos convidar bandidos para vir sentar aqui. Não. Convidamos o hacker, que foi aquele que Carla Zambelli levou para tomar café da manhã com o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro não nega. Ele que esteve com ele, segundo vocês, um bandido. Sentou com ele lá, o Jair Bolsonaro, para pedir ao hacker
para fazer com que as urnas fossem desmoralizadas. Isso que fez Jair Bolsonaro. Falei que a gritaria começa do filho do Bolsonaro. É o que grita mais alto nessa hora. Então, presidente, é assim. Então é óbvio que nós não vamos cair, senadora, nas provocações daqueles que não querem que a CPI termine. Quem atacou a Cabo Marcela, quem atacou os policiais, foram bolsonaristas que estavam lá para fazer parte de um processo de golpe. Isso está cada vez mais claro e mais nítido. Não adianta dizer que a responsabilidade disso é do presidente Lula, que ele, após ganhar as eleições, queria que houvesse uma confusão. Olha que tese mais ridícula. Que tese mais idiota, sem conteúdo, sem processo. Só mesmo para quem é negacionista acreditar nisso. Aliás, são tão negacionistas que não sabem que existe feminino de soldado que é soldada. São negacionistas até da língua portuguesa. São negacionistas do feminino. Existe sargenta, existe coronela. Sabiam que existe generala? Isso tudo existe na língua portuguesa. Mas o negacionismo da mulher é tão grande, porque a mulher tem que ser, segundo eles interpretam na Bíblia, né? Pastores malucos que fazem esse tipo de interpretação, que a mulher é ser secundário na Bíblia. Porque, na verdade, entre os verdadeiros cristãos, isso não pode ocorrer de forma alguma. Então, veja bem, o desespero vai tomando conta. E aí é preciso tentar achar uma facção criminosa para que ela substitua Mauro Cid, mas não vai ter isso. Mauro Cid, não, aqui o filho do presidente já veio dizer da facção criminosa do Ceará sem conhecer. Eu achei que outra que conhecia. Então, veja bem, começam a querer colocar coisas aqui que realmente tentam melar o processo da CPMI. Mas é preciso que a gente deixe claro, presidente, apesar da gritaria, eu disse que a gritaria ia começar. O desespero toma conta. E é claro que haverá, na Comissão Parlamentar de Inquérito, um relatório. E o relatório irá para o Supremo Tribunal Federal. Esse é o problema seu. Vocês deram um tiro no pé, e um tiro enorme. E sabendo agora que o relatório vai mostrar o que foi a tentativa de golpe, vocês não querem que tenha um relatório. Mas haverá um relatório da CPMI, ele irá para o Supremo Tribunal Federal. É com ele que Xandão vai ter, inclusive, a Xandão, que é o que vocês temem. Ele terá o ministro Alexandre Xandão, ele terá os instrumentos políticos para poder fazer aquilo que eles próprios aqui criaram, que foi a maioria do Congresso Nacional através da sua comissão parlamentar mista de inquérito. Então deram um tiro no pé. E o presidente do PL, o honestíssimo Valdemar da Costa Neto, outro dia estava apavorado. Eu falei para não fazer e jogou a culpa nos novatos. Falou que foram os novos que não queriam CPMI. Mas não, foram os velhacos também, e o próprio Jair Bolsonaro, que ficou pedindo fazer CPMI. Então não se desespere, terá um relatório e a verdade virá no relatório. Obrigado, presidente. Muito bem. Eu quero agradecer a presença da nossa depoente, dizer, Cabo Marcela, que a senhora me lembrou um personagem emblemático da história da minha terra, que é Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela durante a Guerra de Independência da Bahia, ela mulher, teve que cortar os cabelos, se vestir de uniforme de homem para poder combater o exército português pela libertação do Brasil. Foi denunciada pelo seu pai, que a estava procurando há 2 semanas, não sabia o seu paradeiro, e quando descobriu, denunciou ao comandante, mas ela foi uma grande guerreira e hoje, inclusive, é uma das patronas do nosso exército. A senhora agiu com bravura, a senhora honrou a sua farda. Aqui nessa CPMI, eu tenho visto, às vezes, alguns depoimentos de militares que nos envergonham. Mas a senhora, sem dúvida, é o modelo do policial que o Brasil precisa. Parabéns, continue na sua luta. A Polícia Militar de Brasília e as forças de segurança do nosso país certamente terão a senhora como um exemplo. Quero parabenizar e agradecer aqui a presença do meu colega, o doutor Diego Pereira, que não teve muito trabalho hoje, justiça se lhe faz, né? Mas certamente, se fosse necessário, saberia fazer valer a sua condição de advogado aqui da depoente. Não havendo nada mais a tratar... Pode falar 5 minutos agora. Ok. Depois pode falar. A senhora quer falar mais 5? Não. Não havendo nada mais a tratar,
convocando uma nova reunião para a próxima quinta-feira, nesse mesmo recinto, às... Soldado, Marcela, soldado. Segundo aqui o dicionário, não existe sargenta, caba, soldada. Eu sou professora de língua portuguesa e literatura brasileira há mais de 20 anos. E me orgulho de ter dado aula nas melhores escolas do país. E um senador bolsonarista que me antecedeu disse que não existe a palavra soldada. Segundo o dicionário, não existe sargenta, caba, soldada. Olha o nível de negacionismo que nós estamos passando no Brasil. Se não bastasse negar a ciência, se não bastasse negar a vacina, se não bastasse negar a tentativa de golpe, agora estão negando ou querendo negar os vocábulos que compõem o dicionário da língua portuguesa, o vocábulo ortográfico da língua portuguesa. Soldada existe. E se as Forças Armadas optam por não utilizar, isso não quer dizer que essa palavra não já tenha sido dicionalizada. Então, existe a palavra soldada, então fica aqui a minha consideração. 3 assessores da família Bolsonaro estavam fomentando páginas disseminadoras de fake news e ataques contra o Estado Democrático de Direito. Fernando Nascimento Pessoa, assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro, está no inquérito, permanece contratado até hoje. Carlos Eduardo Guimarães, assessor parlamentar do deputado federal Eduardo Bolsonaro, permanece contratado até hoje. E Tércio Arnaud Tomás, assessor especial do ex-presidente Bolsonaro, que é indicado como um dos grandes operadores do gabinete do ódio. Mas olha que curioso, Bolsonaro perde a eleição e ele foi recontratado por Bolsonaro, assessora Bolsonaro, hoje contratado e pago pelo partido de Bolsonaro, o PL. 3 nomes que constam no inquérito do STF, que seriam articuladores de uma rede de desinformação, ataques ao Estado Democrático de Direito e incitação à violência e ao ódio. 3 pessoas ligadas diretamente à família Bolsonaro. Eu não consigo dissociar a violência que colocou a sua vida em risco de uma rede intencionalmente feita para produzir esse afeto, essa raiva, essa agressividade, esse ódio e essa violência. Consta no inquérito, e essa talvez seja a parte mais grave, senadora, que eles acessavam essas páginas de desinformação, fake news, ataque a opositores e ataque à democracia, acessavam essas páginas, senhor presidente, em horário de trabalho, utilizando a internet da presidência, do Senado e da Câmara. Sabe qual é o resultado disso? Lá na ponta, pessoas dispostas a tudo.